Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Hoje eu tive uma certa dificuldade, até que faltou luz, inclusive, está voltando a luz agora há pouco. Nem deu tempo ainda de ligar o computador, mas deu tempo, a gente está entrando na live ainda às 19h30. Então vamos só esperar que as coisas entrarem, né? Enquanto isso a gente vai recebendo vocês, né? Meu computador está começando a ligar, né? Então a gente vai ter que ficar aqui meio que num no outro, né? Espero que a gente não se atrase, mas é tempo das pessoas irem chegando, das pessoas irem participando, né? Entrou alguém que chegou. Ô Lázara, boa noite, paz e bem. Estava falando, Lázaro, que eu estou aqui entrando com o computador ainda, porque agora há pouco voltou a luz aqui em casa. Né? Uma confusão só. Né? Mas tá bom, vamos nós adiante, né? Para ver o que a gente vai aí fazer. Espero que não falte luz no meio da live. Né? Pelo sim, pelo não, estou no 4G. Então, se faltar luz, eu continuo com a live, vou continuar no escuro, né? Vai ser meio estranho se eu ficar tudo escuro de repente, não estranho, tá? Meu computador está entrando, né? Já estou digitando a senha. Né? Foi bem de Páscoa, Lázaro? Amanhã é feriado, né? Amanhã é estranho, porque é feriado e é carnaval também, né? Carnaval meio fora de reunião com o pessoal de... Que bom. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal de Brasília, né? E eu comentei, tá uma confusão, porque vai começar o carnaval. Aí a pessoa do outro lado, mas carnaval? Em abril? O prefeito pôs o carnaval fora da data. Ela achou estranhíssimo, né? Eu também acho um pouco estranho, né? Mas fazer o quê? O importante é que tá as confusões de sempre, né? Espero que não tenhamos muito problema no carnaval, né? Entrou mais alguém? Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Eu estou dizendo, Diane, que eu estou entrando aqui, a gente estava sem luz até agora há pouco. Mas acho que vai dar tudo certo, a gente vai começar no momento adequado. Estou no 4G, porque caso falte luz de novo, pelo menos... Boa noite, paz e bem, paz e bem. Pelo menos se faltar luz, né? Eu terei uma como fazer aqui a live com vocês, né? Estou tentando carregar aqui o site, né, que eu uso habitualmente, que é o site da CNBB. Eu normalmente uso o site da CNBB para fazer a leitura, né? Estou tendo um pouco de dificuldade, provavelmente por conta aí da interrupção da luz, né? Mas está entrando, está entrando. Caramba! Onde eu moro, também passo pela mesma coisa, falta de luz direta. Até aqui, outro dia, quando foi? De segunda de noite faltou luz, a luz voltou, era terça-feira, 3 da manhã. Né? Eu que dependo de um respirador para dormir, porque eu tenho apneia do sono, vocês imaginam
O que que é? Quando falta luz eu não durmo, né? É a minha situação. Eu estou tentando aqui ver se entra o site, parece que entrou. Entrou. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam e, com o rosto triste, um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso nas obras e nas palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas todas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante, dizendo: mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos 2 discípulos se abriram e reconheceram a Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir o pão. Palavra da salvação. Sabe, essa leitura é uma leitura muito poderosa, né? Os discípulos de Emaús, acho que todo mundo conhece essa leitura com os discípulos de Emaús. Eu tenho, inclusive, um quadro aqui em casa muito bonito. Está até precisando restaurar um pouquinho, mas é muito bonito porque é exatamente o momento do partir o pão.
E assim, o artista foi muito cuidadoso, porque você sabe que é Jesus, você quase que vê o rosto de Jesus, mas está tudo escuro. Né? Fica assim, muito bem feito. A gente vê o pão na mão de Jesus. Aqui nós temos uma quantidade de coisas muito grandes. Né? Você pode ver que aqui está claro o partir o pão como a Eucaristia. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Né? Então isso, claramente, é o mesmo gesto que ele faz na última ceia. Ele toma o pão, abençoa, parte e dá. Né? É o mesmo gesto que é feito nas diversas vezes que a igreja celebra essa aliança. Mas tem mais coisa nessa história que a gente não pode deixar de ver. Né? Uma coisa que me chama muita atenção é como existe um certo... Não é um certo. Existe um desprezo entre a narrativa das mulheres. Né? Algumas mulheres disseram isso, mas como os homens não viram Jesus ressurrecto, então ele não teve ressurreição. E como essas mulheres foram maravilhosas, né, em ter a coragem de afirmar ao mundo que Jesus havia ressuscitado, porque ninguém acreditaria nelas. Mesmo assim, elas fizeram esse momento. Mas existe mais um momento muito interessante nessa história, que talvez passe despercebido, talvez na alegria da Páscoa, na felicidade da ressurreição, a gente não preste atenção nesse encontro, né, nessa relação que foi estabelecida aqui. Observe bem, nós temos dois discípulos de Jesus profundamente tristes. Né? A gente sente, inclusive, que eles estão meio que desesperançados. Né? Eles estão meio que abatidos, derrubados. Né? A gente achou que ele ia libertar Israel, mas não foi. Ele era um grande profeta, mas não deu em nada. E claramente a gente vê que há um tom de desesperança nessa fala. Mas eles se encontram com uma pessoa qualquer, e eles caminham juntos. Né? De certa forma, é uma coisa comum naquela época, que as pessoas caminhassem juntas. Né? Em parte porque ficar andando às vezes é muito cansativo, e ter alguém para conversar ajuda. Né? Em parte porque havia sempre o risco de ser atacado por um animal ou até por criminosos. Então era comum que as pessoas andassem juntas. Até aí, nada demais. Mas tem um momento, que é um momento crítico. O momento que os dois vão se recolher para a estalagem, né, que vão se recolher para o abrigo deles. A noite está chegando, e à noite tudo é pior, tudo é mais difícil. E Jesus faz que vai adiante. Né? É até interessante, né, porque, de certa forma, é como se Jesus dissesse assim para eles: olha, eu não tenho como participar aí na estalagem, pagar essa adiante. E, na verdade, os mais pobres passavam por esse risco. Né? Como hoje em dia os miseráveis não têm onde sequer dormir, não tem como pôr um teto em cima da sua cabeça e dormem na rua, os mais pobres, na época de Jesus, às vezes não tinham como pagar uma estalagem e dormiam no caminho e podiam ser novamente atacados. Então, Jesus, ele vai adiante, e aí você vê que aqueles dois homens, eles mesmo tomados pela tristeza, mesmo tomados pela desesperança, tomados até por um pouco de amargura,
eles reagem. Eles reagem dentro daquilo que eles aprenderam com Jesus. Né? Olha, passa a noite com a gente. Eu até me lembro, estava me lembrando agora, do Alto da Compadecida de Adriano Suassuna, né? Que Jesus aparece como um mendigo, né? Pedindo um pão, e um dos personagens, mas não vou dar não. Aí o outro, vai que é Jesus disfarçado, né? Meio que é isso que a gente está vendo aqui. Jesus está disfarçado de um pobre, né? E vamos nos lembrar, ele falou para nós que faria isso. Quando fizer disso, ao menor dos meus irmãos, é a mim que fizestes, né? Eu era estrangeiro e me acolhestes, né? É muito interessante que eles acolhem Jesus, né? E eles dão abrigo a Jesus, né? O mesmo Jesus que teve seu abrigo negado quando estava para nascer, né? Jesus nasceu num estábulo, né? Jesus foi posto, né? O berço dele foi um coxo de comida de animal, ele ficou num estábulo, né? Não deram a Jesus, quando ele veio à terra, abrigo, né? Mas agora, ressurrecto, mesmo sem saber, ele dá abrigo, ele recebe abrigo. Fica conosco essa noite. E aí, é interessante, porque ao chamar, ao trazer Jesus para perto deles, na figura deste que não podia ter a sua acolhida, né? Na figura deste pobre, vem para perto, fica conosco essa noite, eles abrem espaço para Jesus estar com eles. E ao abrir espaço para Jesus estar com eles, Jesus repete o gesto da aliança. Mas esse mesmo gesto foi repetido uma outra vez. Vocês se lembram quando? Muito antes da última ceia, Jesus fez esse mesmo gesto. Ele pegou o pão, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu. Quando foi isso? Foi numa outra refeição. Na multiplicação dos pães. Quando Jesus divide os pães com aqueles que não teriam pão para comer. Não eram necessariamente miseráveis, mas naquele momento não teriam pão para comer. Jesus agora reparte com aqueles que o hospedaram porque achavam que ele não tinha lugar para ficar. Notam como a gente pode ter um entendimento diferente da nossa ação solidária? Notam como existe uma íntima relação entre a solidariedade, entre a caridade e a aliança? Nota bem, essa aliança que é nova e eterna, a aliança que Deus fez conosco, é uma aliança que Deus pede que nós façamos com nossos irmãos e irmãs. A Páscoa que nós celebramos deve ser não só a ressurreição, deve ser a libertação, inclusive, das nossas dificuldades de atender os irmãos e irmãs e da injustiça em nossa sociedade. Essa é uma aliança muito mais profunda. Talvez passe despercebido das pessoas o fato que não foi só a explicação. A explicação das leituras ajudou esses discípulos a entender o momento que viviam. Mas foi o ato de caridade que os libertou para que eles pudessem, de fato, conviver com Jesus. Sem esse ato de caridade, talvez eles nunca tivessem se encontrado. Se eles não tivessem abraçado os ensinamentos de Jesus de fato, eles talvez não tivessem se encontrado com Jesus. Aqui é muito mais do que uma
revelação da ressurreição, uma revelação da Páscoa, né, e da ressurreição, é uma revelação de que a ressurreição não só torna nova todas as coisas, como precisa tornar nova todas as outras. E é muito interessante, porque esses mesmos discípulos que disseram, olha, está ficando tarde, a noite está chegando, vem ficar com a gente. Ao verem o que aconteceu, eles partem de volta com noite adentro. A novidade era urgente a ser contada. Sabe, é claro que a gente não vai conseguir fazer uma mudança fantástica de uma hora para outra, mas o nosso compromisso tem que ser agora. É hoje que nós temos um compromisso. Não é para amanhã, não é para depois, é para hoje. Hoje nós temos que ter um compromisso pelo nosso irmão, pela nossa irmã, por qualquer pessoa que nós nos encontrarmos no mundo. Compromisso de amor, de carinho, de cuidado. Porque no fim das contas, é necessário isso para que nós possamos nos encontrar com Jesus. Amém? Opa, acabou de chegar alguém. Ô, Djalma, oi, Duraci, boa noite, paz e bem. Acabei de fazer a reflexão, né? Mas tudo bem, fiquem aí que vocês recebem a bênção já, tá? Eu estou aqui nas minhas atividades, né? Diane mandou amém com mãozinha de oração, ela gostou da reflexão. Acho que finalmente eu vou ter uns diazinhos a mais de tranquilidade, então vou poder relaxar um pouco. Graças a Deus, estava puxado. Bom, vou me despedir, deixando para vocês a minha bênção e marcando o encontro amanhã, 19h30. Combinado? Beleza. Amanhã a gente se vê. Bernardo, qual é o assunto de amanhã? Só vou saber amanhã, vocês sabem disso. Mas vamos tocar adiante. Pessoal, vou deixar a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Martinho de Lima. Lázaro está mandando um parabéns. Obrigado. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se encontra. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.